Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 2-2 entre Fluminense e Galo. Cara, um jogaço, o Fluminense abriu 2-0, o Vargas entra, muda o jogo completamente e eu vou fazer a análise aqui desse jogo nesse vídeo, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, só deixar de aviso aqui também, o Instagram e o Twitter do canal estão aqui embaixo. Eu sempre aviso quando sai vídeo novo lá. Tem a sugestão do canal Berg Tips, que é para quem gosta de apostas, e do JP21 Grêmio, que é o meu time, tá? Então, eu trago as análises dos jogos que eu trago aqui. Não adianta falar que eu sou clubista, porque eu já falo que logo eu torço pro Grêmio, tá ok? Enfim, vamos logo fazer essa análise sem mais enrolação. Primeiro falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Cano, logo no início do jogo. Jogadaça pelo lado direito. O Marquinhos, que jogou de lateral, né? Mas é aquilo, né? O Fluminense é um time que é muito ofensivo, quando principalmente precisa propor o jogo. E no início do jogo não foi diferente. O Marquinhos já chega na linha de fundo, cruza para o meio, o Cano consegue completar para as redes para fazer 1-0. Vai para o segundo tempo, o Renato Augusto tinha acabado de entrar, tanto ele quanto o Alexander. Cadê o Alexander? O Everson erra na saída de bola, vai direto nos pés do Alexander, ele dá um passe perfeito pro Renato Augusto, ele chega chapando, chega tirando do Everson e faz o 2-0. E aí o Milito faz as mudanças que mudam completamente o jogo. Entre o Igor Gomes e o Vargas, é, e no primeiro toque da bola, na bola dos dois jogadores, o Igor Gomes dá o lançamento, o Vargas entra, finaliza, já faz o gol. Nem dominou, literalmente o primeiro toque na bola foi gol do Vargas. Eu acho que 9 segundos depois que ele entrou, ele fez o gol. É assim, talvez a melhor mexida da história, porque em questão de 9 segundos o cara faz um gol e em questão de minutos depois empata. Assim, espetacular. O Milito de ter enxergado a oportunidade de jogo que era para o Vargas e para o Igor Gomes, dois que mudaram o jogo, e também porque não é nada fácil você ir lá e tirar o Hulk desse time do Galo, o Hulk que é a cara desse time do Galo, há algum tempo já é o principal jogador do time, tirar ele tem que ter coragem, o Milito fez isso e fez corretamente, o Vargas foi lá e faz o primeiro depois do lançamento do Igor Gomes e o segundo depois de um cruzamento espetacular do Arana, ele antecipa a marcação, a movimentação do Vargas assim espetacular. Eu vou trazer os destaques, aí eu falo mais dele. E aí ele antecipa o Felipe Andrade e faz o gol tirando do Fábio, tá ok? Enfim, destaques do Fluminense primeiro. Eu acho que já queria destacar o Marquinhos. Talvez a grande notícia da temporada até o momento do Fluminense é o Marquinhos. É um cara que é multiuso, é um cara que, se o Fluminense precisar de um jogo um pouquinho mais defensivo, pode usar o Samuel Xavier na direita e o Marquinhos mais aberto na ponta. Precisar atacar mais, saca o Samuel e usa o Marquinhos na lateral direita. E não dá pra falar que é porque não tem opção, porque tinha o Guga também pra lateral direita, mas é porque realmente o Marquinhos vem evoluindo cada vez mais nessa função aí. E nesse jogo deu assistência, toda hora indo para ataque produzindo jogadas perigosas. Na parte defensiva também foi até que bem, mas lógico, não é um lateral de ofício, então tem pontos a melhorar como lateral. Que mais? Eu achei que o Marcelo na reta final do jogo foi mal, tá? Ele ao longo do jogo fez desarmes assim que eu ficava até impressionado pela idade dele, mas o Alisson conseguiu no momento que o Alisson entrou, cadê o Alisson? Aqui o Alisson entrou aberto pela direita no lugar do Scarpa. O Marcelo não estava conseguindo acompanhar ele, até porque o Alisson é mais novo, tem mais gás. Mas com o passar do tempo, o Marcelo foi entendendo melhor a marcação do Alisson e o Alisson não fez nada, cara. Depois das primeiras duas, três jogadas, o Marcelo anulou ele completamente. Isso que o Marcelo talvez tenha até o dobro da idade dele. O Marcelo é muito mais experiente. O Alisson é um moleque novo e o Marcelo conseguiu anular ele completamente minutos depois. Porém, teve lances que o Marcelo queria fazer um lance plástico, um lançamento mais difícil e errou várias vezes assim, ao invés de fazer o simples, queria inventar e errava muitas vezes. Eu achei que o Lima fez um jogo até que bom na parte defensiva.
O Martinelli também achei que foi bem. O Douglas Costa mais ou menos. O Ganso mais ou menos. O Arias mais ou menos também. O Cano mais ou menos. Mais ou menos. Entrou o Alexander, entrou muito bem no meio de campo, tá? Não à toa é ele que dá assistência pro gol do Renato Augusto. O Felipe Andrade entrou muito mal no jogo, tá? Não à toa o segundo gol do Fluminense, do Fluminense não. O segundo gol do Galo é uma antecipação do Vargas pra cima do Felipe Andrade. E aí é uma antecipação que é de quem sabe o que tá fazendo, tá? Não é qualquer jogador que tem essa noção de posicionamento que o Vargas teve. Assim, um gol que é lindo, porque vem de bola aérea, mas não é aquela bola alçada, é uma jogada trabalhada de um lado para o outro, chega num cara que é o melhor cruzador do time, que é o Arana, e aí o Vargas tá no meio da zaga, tava em outro zagueiro marcando ele antecipa o Felipe Andrade que não entendeu nada, na hora que ele viu, o Vargas já antecipou e já fez o gol. Então, uma movimentação do Vargas espetacular, o Arana cruzando no ponto futuro também, é um gol muito bonito, tá? Essa jogada do segundo gol do Galo. E aí vale destacar que faltou atenção pro Felipe Andrade, para entender quem que estava se movimentando ali. Ele ficou marcando a bola e esqueceu de marcar o jogador, no caso o Vargas. Mas ele é muito mais mérito do Vargas, porque é uma movimentação assim espetacular. Primeiro gol também, ele atacou o espaço entre o Marcelo e o zagueiro pela esquerda. Assim, o Vargas voando. Eu já vou antecipar aqui. Eu sei que o cara jogou talvez o quê? 30 minutos, mas é disparado o craque da partida. Se não fosse o Vargas, a gente estaria falando. Eu, né? Não dá pra falar a gente nesse caso. Eu estaria aqui falando de uma vitória do Fluminense, com certeza, se não fosse o Vargas. Os dois gols, muito mérito dele, e os dois com grandes assistências. Primeiro com o Igor Gomes e segundo com o Arana. Enfim. Entrou também o Cauã Elias, mais ou menos. O Renato Augusto entrou bem, tá? Mas aí ficou muito sozinho, cara. Muito sozinho. E aí já vai uma crítica minha, que eu já tinha falado na derrota pro Corinthians, do Cano. Cara, eu sei que esse Fluminense gosta de ter a bola, mas é burrice você colocar o seu centroavante, o Cano no caso, pra vir armar jogo no meio de campo, pra vir dar bote no meio de campo. É ridículo isso, cara. E aí o time, quando começa a tomar um pouquinho de pressão, que foi o que o Galo fez, não consegue nem ter escape, porque não tem contra-ataque, cara. Então, pro Fluminense conseguir construir um ataque, tem que ser no chão, com o time todo abafando lá em cima, termina em chutão, em erro de passe. O Fluminense não consegue trabalhar a bola, não consegue espetar contra-ataque, e aí é inevitável tomar o empate. Então, eu gosto desse estilo do Diniz de ter a bola, mas precisa ter alternativas. E não dá pra falar que não tem opção de velocidade, opção de drible, porque no time tem o Arias, tem o Douglas Costa, tem o Marquinhos, entrou o Cauã Elias, tem o Terans. Porra, o Lucumi também é rápido, né? Moleque novo. O Isaac, o Arthur. Então não dá pra falar que não tem opção, tá? É porque é o estilo do Diniz de implantar, do time deixar todo agrupado lá atrás e não ter escape nenhum de contra-ataque. Pra mim, isso daí é uma mudança que o Diniz tinha que implantar nesse estilo de jogo dele. Pelo menos um cara ter que ficar responsável pra puxar esse contra-ataque e chegar a gente de trás acompanhando. Porque, cara, o segundo gol do Fluminense só saiu por causa de um erro na saída de bola do Everson. Porque o Fluminense é um time que trabalha muito mais a bola do que vai na velocidade. Se o Galo segura esse 1 a 0 por mais tempo e aí entra o Vargas e faz as movimentações todas que ele fez, o Galo teria ganho esse jogo, tá? O segundo gol do Fluminense saiu muito mais por um erro de saída do Everson do que por uma jogada bem trabalhada do Fluminense. Enfim. Aí o Renato entrou muito bem, talvez o melhor do Fluminense que tem entrado, ele e o Alexander. E o Terans eu acho que tem que ter mais minutagem, tá? Porque é um cara que é muito bom jogador e acho que tem pouco espaço pelo que ele pode entregar pro time. Já indo pro Galo, o Everson achei abaixo. Primeiro gol, eu achei que ele saiu mal no gol. A bola passa debaixo das pernas dele. E o segundo, ele também falhou na saída de bola. Essa invenção do Milito de colocar o Batalha na zaga eu achei espetacular, porque ele é um primeiro volante de marcação, então ele naturalmente tem a parte defensiva e ainda tem mais qualidade na saída. Então achei espetacular usar ele como zagueiro. O Gemerson saiu machucado no intervalo, né? Entrou o Rômulo, e aí eu queria entender o porquê que o Lemos não entrou, né? E eu não sei se o Bruno Fux está machucado. Mas eu nem sei quem é Rômulo, cara. Acho que era da base. E o Lemos
pô, o Lemos deveria estar na frente dele, né? Isso daí eu não entendi. O Arana muito bem, dando assistência pro segundo gol. O Scarpa foi substituído mais pela característica, né? Por causa que o Alisson é um cara mais do drible, da velocidade, mas o Scarpa não tava mal no jogo também, não. Pega muito bem na bola, excelentes passes, lançamentos, enfim. O Otávio bem no jogo também. No último lance do jogo ele quase faz o gol, se não é uma grande defesa do Fábio. O Alan Franco correndo pra caramba, mas não conseguiu fazer muita coisa. O Zaratio eu achei apagado. E eu queria destacar que pra mim o Zaratio é super estimado, tá? Eu sei que é um baita jogador, eu não questiono isso. Mas eu acho que por ele ser argentino, ser estrangeiro, às vezes tratam ele como um craque. E eu não acho isso. Eu acho que é um cara que aparece fazendo uns golaços do nada, mas vários jogos ele é muito sumido. Por exemplo, nesse jogo contra o Fluminense, eu não vi um toque na bola do Zaratio. E, enfim. Mas enfim, é bom jogador de qualquer forma. O Paulinho eu achei sumido e o Hulk sumido também. Entrou o Vargas, o craque da partida, que eu já falei na minha visão. O Igor Gomes entrou muito bem, justamente no lugar do Zaratio. O Cadu entrou no ataque. Ali eu achei uma mexida ruim, tá? Mesmo o Paulinho mal no jogo, entre ter o Paulinho e o Cadu, eu não penso duas vezes. Eu prefiro manter o Paulinho mal no jogo. Mas lógico, eu não sou um milito. E entrou o Alisson também na direita, ali no lugar do Scarpa, pela velocidade. Entrou, primeiros lances foi muito bem e depois o Marcelo anulou ele completamente. E o Rômulo também, que nem eu tinha falado, tinha entrado no lugar do Gemerson na zaga. Estatísticas, ó. 10 chutes do Fluminense sendo 5 a gol, 19 do Galo sendo 7 a gol. Em determinado momento estava 10 a 10. Isso porque o Fluminense estava com mais finalizações e terminou 19 a 10. O Fluminense parou de finalizar, que nem eu falei, ficou sem escape. E aí é um erro do Diniz, na minha visão, nessa montagem desse Fluminense. Porque assim, o Fluminense ganhando o jogo, se não enfrentar uma equipe completamente bagunçada, não vai fazer gol em contra-ataque. Porque é uma equipe que fica todo mundo lá atrás e não tem uma saída, cara. Porque a saída é talvez tocar pro Arias para ele cavar uma falta e aí o time inteiro sair trocando passe. Agora, velocidade, gol de contra-ataque, não tem. Porque o time todo fica atrás. O próprio Cano vai lá pra linha da zaga. Isso não faz sentido. E contra o Corinthians mesmo tomou gol porque o Cano veio armar jogo no meio de campo. Eu já tenho análise, eu acho que eu devo ter colocado no card aqui em cima, para quem quiser assistir. Enfim, ali tem erros nesse estilo de jogo do Diniz que eu acho que tem que ser corrigidos. Um deles, o centroavante voltar tanto para armar jogo. Bizarro, isso não existe. E o segundo é esses contra-ataques que não tem também, porque o time fica todo retrancado lá atrás. É um estilo de jogo corajoso. O Diniz quase nunca mexe para colocar o time defensivamente. Não atua mesmo quando estava ganhando. Ele coloca o Terans, coloca o Renato Augusto, coloca caras ofensivos. Peças continuam ofensivas, mas os jogadores, não sei se é ele que pede ou se é instintivo dos jogadores de vir todo mundo para trás e não ter nenhum escape de contra-ataque. E foi isso que matou o jogo do Fluminense, porque o Galo ficava tranquilo. O Fluminense não tinha um escape, não teve um contra-ataque para tentar talvez fazer o terceiro. Desde o momento que fez o 2 a 0, o Fluminense não conseguiu dar perigo em nenhum momento. Desde os 61 minutos ali, quando saiu o gol do Renato, o Fluminense não deu perigo em nenhum momento. E aí foi o Galo para bafo, empatou o jogo e se tivesse mais tempo, provavelmente virava. Porque os minutos finais o Galo foi muito superior. Enfim, posse de bola, o Galo teve mais, que nem eu falei, foi pelo segundo tempo. O Fluminense, tudo bem que fazendo um gol logo com 5 minutos de jogo, basicamente, muda completamente o contexto do jogo. E é muito raro ver um Fluminense com menos posse de bola. Mas é justamente o que eu falei, você pode até ter menos posse de bola, mas o Fluminense, quando tem menos posse de bola, não tem outra estratégia. E aí não tem contra-ataque. E aí foi perdendo bola, tomando finalização, tomando ataque e tomando 2 gols. Não tem muito o que fazer. Faltas, 11 do Fluminense tendo 5 amarelos, 18 do Galo tendo 2 amarelos, sendo que alguns desses foi por reclamação, tá? Do Fluminense, um time muito pilhado. Galo na segunda colocação, 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, né? É isso. Até o momento, vamos ver aqui dos resultados. Esse empate com o Fluminense não é ruim, ainda mais pelo que foi o jogo, saiu perdendo por 2 a 0. Ganhou contra um Cuiabá que deve ser rebaixado esse ano. Dá pra ver, tá tudo bagunçado. Enfim, excelente resultado.
Amassou o Cruzeiro, excelente resultado. Empatou com o Criciúma e tinha empatado fora com o Corinthians. Empatar fora com o Corinthians não é um resultado ruim, e empatar com o Criciúma em casa é um resultado horroroso, tá? Então, até o momento de um, 2, 3, 4, 5 jogos, né? São quatro resultados bons, né? Bons não, resultados plausíveis e um horroroso que foi o empate com o Criciúma. Então, empatar com o Corinthians, ok. Golear o seu maior adversário, excelente. Golear o Cuiabá, tudo bem que é um Cuiabá que eu acho que vai ser rebaixado, mas fora de casa, excelente. Empatar com o Fluminense, bom, fora de casa. E empatar em casa com o Criciúma, muito ruim. Então, até o momento, só um jogo que o Fluminense, o Galo tropeçou, que foi contra o Criciúma. O restante, resultados ok, pelo menos ok, e vários bons também. Analisando o Fluminense, é um início ruim, ó. Empatou com o Galo quando abriu 2-0, era para ter vencido. 3-0 contra o Corinthians em um jogo que, assim, foi completamente amassado, não jogou nada. Ganhou do Vasco, que deu uma boa sorte na arbitragem, né? Porque teve aquele pênalti que o Verratti cabeceou e toca no braço. Era para ter sido marcado o pênalti, poderia mudar a história do jogo. Deu sorte, mas venceu, clássico. Perdeu pro Bahia fora, normal. E empatou com o Bragantino em um jogo que chegou a abrir 1-0, toma virada em minutos. E era um jogo que dava para ter vencido. Então, até o momento, em um, dois, três, quatro, cinco jogos, empatar com o Galo em um jogo que empatar com o Galo não é ruim, mas você abrindo 2-0 jogando em casa, era para ter vencido. 3-0 do Corinthians em um jogo horroroso. Ganhou do Vasco porque a arbitragem deu aquela ajudadinha. Perdeu para o Bahia e depois empatou com o Bragantino em um jogo ganho, basicamente. Então, o Bragantino e o Galo eram jogos que eram para ter somado duas vitórias do Fluminense, não soube administrar o placar. Curiosamente, o resultado ficou igual, 2-2 nos dois jogos. Então, ó, se consegue a vitória do Bragantino e a vitória do Galo, já eram 4 pontos a mais. E com 4 pontos a mais, o Fluminense estaria aqui com 9 pontos. 9 pontos estaria ali na primeira, segunda, terceira colocação e não estaria tendo todas essas críticas. Então, perder para o Bahia fora, normal. Perder para o Corinthians fora, normal. A questão é ter tomado 3-0. Ganhou do Vasco sofrido, mas ganhar clássico é sempre importante. E esses dois empates que é o que pesou, porque foram resultados que era para ter vencido. Tava vencendo os dois jogos, esse do Galo tava vencendo por 2 gols e não soube administrar. Então, por isso que o Fluminense não tem esse início de campeonato bom. O desempenho tá abaixo? Tá abaixo. Mas é muito mais da questão do psicológico de administrar a partida. Eu mostrei aqui. Se garante a vitória com o Bragantino e essa vitória com o Galo, e eram resultados que não é que eu tô falando, poderia ter, não, é porque tava vencendo e se complicou dentro do jogo. Eram 9 pontos, tava no G4, ao invés de estar perto da zona de rebaixamento. Mas tudo bem que é início de campeonato. Tem muito campeonato pela frente, mas esses dois empates, que foi onde o Fluminense perdeu 4 pontos já. Os outros jogos plausíveis, a única distorção a mais é o 3-0 do Corinthians, que é a única derrota do campeonato até o momento. Duas, né? Teve do Bahia. Mas principalmente essa do Corinthians que foi a dolorida, né? Porque jogou nada, amassado, poderia ter sido 4, 5. E é um Corinthians que não é nada demais ainda. Se fosse um ultra, mega, hiper Corinthians, não. É um Corinthians que tava ainda trocando um monte de jogador, trocando goleiro, inventando o Carlos Miguel do nada. E deu tudo certo, né? E pro Fluminense tudo errado. Enfim, no geral, um resultado que o Fluminense tava com 2-0, era para garantir a vitória. O Vargas entra, muda o jogo. Empata o jogo no 2-2 e se tivesse mais tempo, o Galo provavelmente virava esse jogo e vencia, tá? Então, do cenário que cada torcedor imaginar. O torcedor do Galo pode ficar muito feliz por ter saído perdendo por 2-0 e arrancar um empate, ou chateado porque poderia ter virado. E o torcedor do Fluminense, feliz por ter segurado o empate, sendo que o Galo poderia ter virado, ou triste por ter aberto 2-0 e não ter conseguido controlar o jogo. Mas de uma forma geral, acho que sai muito melhor para o Galo pelo cenário que se desenhou o jogo. E aí vale um grande destaque para o Vargas. Eu acho que o Vargas no momento é o artilheiro do campeonato, inclusive, com 3 gols, né? Enfim, que é isso. O vídeo ficou longo, né? Deixa eu ver quanto tempo que deu. 19 minutos. Mas é porque tinha muita coisa para analisar, velho. Foi um jogo muito bom, tá? Talvez um dos melhores jogos do campeonato até agora.
porque é jogo que teve emoção, jogo que teve defesa difícil, jogo que teve jogador que entrou mudando o jogo. Os técnicos mudaram bem. O Renato entrou, o Renato e o Alexander entraram minutos depois, um deu assistência pro outro. Do outro lado entrou Igor Gomes e o Vargas, minutos depois um deu assistência pro outro. E depois fez outro gol o Vargas de novo. Então os dois técnicos mexeram bem. Enfim, um jogaço. Não tem muito mais o que falar. Então, pra mim, o craque da partida foi o Vargas. Se você concorda, deixa o like. Se você não concorda, deixa o dislike. Comente aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou desse empate em 2-2. Quem saiu melhor com esse resultado? Que nem eu falei, pra mim foi o Galo, mas eu quero saber a opinião de você que tá assistindo esse vídeo. Tá ok? E eu devia ter falado no início do vídeo, mas não se esquece de se inscrever, é lógico. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.